sangue. Traga até ti a palavra que precisamos. No poder. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ensina-nos a adorar, ó, derrama em nós suas glórias, glórias de adoração, glórias de santidade, Rainha dos anjos, gera-nos o povo adorador. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações. Bom dia. Bom dia. E o Ricardo vem aqui, grita e todo mundo grita junto com o cara. Acordar aí. Eu tô desde quinta-feira sem dormir. Tô mais acordado, pô. Tô aqui, ó, firme. Então vamos lá, pô. Alegre-se, né? Cheios da graça, assim como a Virgem Maria. Né? Que a gente se alegre no dia de hoje. Uma graça muito grande estar podendo participar, né? de mais um retiro, de reunir mais uma vez a comunidade, de ver tantos irmãos de longe, né? Que estão dando a vida também por essa causa, né? Que a exemplo da Virgem Maria também estão gastando a sua vida, né? Estão saindo de si para levar um alento, um consolo ao coração das pessoas, né? Então vamos aproveitar ao máximo, vamos se alegrar, vamos acordar, vamos fazer festa, né? A gente está aqui não para celebrar somente mais um momento. A gente está aqui para celebrar uma grande festa. Mais um ano que o Senhor nos deu, mais um ano de graça que o Senhor nos deu, né, diante da vossa presença, diante dos pobres, né, podendo ser útil, né, de alguma forma para a igreja. Então que a gente se alegre e acorde, né, felicidade, alegria. Como todo ano, né, que o cara pede para eu vir falar, eu não sei o que eu vou falar, né, mas é graça de Deus e a gente vem feliz e vai assim mesmo. Eu queria colocar a Kátia, mas ela se escondeu e voltou só agora. Eu queria falar um pouco de um mistério que mais cedo ou mais tarde todo missionário vai experimentar, né? Eu dirijo e ofereço ao coração do Cá, ao coração do Toque, volta e meia experimentam isso, carregam tudo isso pela comunidade, não só eles como fundador e cofundador, mas também outros ministros da comunidade. O Eli que está ali fora prestando atenção, eu estou aqui tremendo de medo porque o cara está me olhando sério. Né? Que é quando nos falta fé, né? É um mistério profundo que só compreende quando você passa por esse momento, né? Às vezes a gente ouve falar que missionário tal está com depressão, está passando por dificuldade, e a gente pode cair numa tentação de repente julgar a vida do missionário que não reza, e, enfim.
Mas só quem passa por esse momento sabe que ali é entre ele e Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo sofreu por esse mistério. O próprio Senhor Jesus Cristo, no momento da sua crucificação, se viu abandonado, aparentemente abandonado pelo Pai. Aparentemente já não estava mais cercado de tanta gente que o rodeava quando ele realizava os milagres, quando ele falava belas palavras, mas se via abandonado por aqueles que falavam que o amavam, que o seguiriam, que dariam a vida por ele. Então o nosso próprio Senhor Jesus Cristo padeceu esse mistério de se sentir abandonado, de se sentir sem fé, mas numa atitude muito simples. Ele se recordou de que Deus estava ao seu lado. Quando Jesus olha para baixo, no momento da sua crucificação, e ali está a Virgem Maria, também sofrendo todo esse abandono, toda essa injustiça. E ali o Senhor Jesus se recorda da presença do Pai, vendo o seu olhar, o olhar da mãe, o olhar que cuida, que não poderia fazer um grande ato, não poderia enfrentar os soldados, não poderia sair batendo em todo mundo, mas estava ali, a presença que consola, a presença da Virgem Maria, que traz tanto alento, assim como uma mãe, quando o filho se vê em desespero. Eu hoje posso contemplar isso vendo meu filho, quando às vezes ele está desesperado comigo, porque pai não sabe cuidar direito, mas quando vê a mãe já dá aquela alegria. É aquela paixão maluca, né? Às vezes ele está comigo desesperado, aí passa a mãe e ele... chega baba o menino, né? Porque vê ali a sua consolação, né? Então na nossa caminhada de missionário, como o pessoal, o Moscati gosta de falar, o Paulinho também, tem momentos que a gente está voando, né? Eles até brincavam, tá voando, hein, pai? Tá voando. Tá conseguindo fazer um monte de pastoral, tá fervoroso, tá conseguindo de participar de todos os retiros da comunidade, eventos, festas, tá conseguindo servir em tudo. Mas no momento que falta o ânimo, no momento que se sente desprezado às vezes, e muitas vezes o missionário passa por isso, se sentir desprezado dentro da própria comunidade, se sentir sozinho mesmo rodeado de tanta gente. Quantos de nós aqui já sentimos isso? E quantas vezes a gente viu gente sair da nossa comunidade sem a gente poder fazer nada, porque se sentiram sozinhas, porque se sentiram abandonadas mesmo tendo ao redor tanta gente de marrom, não se sentiram amparadas, socorridas. Talvez esqueceram de olhar para a Virgem Maria, que traz tanta esperança. E eu separei um trecho aqui de um livro chamado Silêncio de Maria, que fala desse momento de deserto que muita gente, se não passou, vai passar. Que diz assim: crer, portanto, é um eterno caminhar por ruas escuras e quase sempre vazias, porque o Pai está sempre no meio de sombras espessas. A fé é isso, precisamente: peregrinar, subir, chorar, duvidar, esperar, cair e levantar-se, e sempre caminhar como seres errantes que não sabem onde dormirão hoje e o que comerão amanhã. Como Abraão, como Israel, como Elias, e assim também como a Virgem Maria, que volta e meia sem saber o que aconteceria, tinha que fugir para um lado, que tinha que fugir para outro, pelas perseguições. E muitas vezes uma perseguição dificílima de se encarar é a própria perseguição. A auto-perseguição, a perseguição interior, quando você já não se sente mais tão útil à comunidade, quando acaba aquele fervor do início, né? Quando você às vezes já não vê mais sentido em uma pastoral de rua,
quando você já não vê mais sentido em rezar, em participar da missa, quando participar da missa para você é só mais um momento do seu dia, e já não tem mais aquela devoção. Às vezes se participa com aquela sonolência, às vezes olhando para o relógio, desesperado, não sabendo que horas vai acabar. A gente deixa tanta coisa de lado, às vezes se condenando pelo nosso erro, pelo nosso pecado. E o nosso fundador sempre fala isso, que a gente não deve olhar para isso como uma punição de Deus, que Deus nos abandonou no nosso pecado, na nossa indigência, mas como um prêmio que nos livra da vaidade, do orgulho. E saber que a Virgem Maria a todo tempo está caminhando do nosso lado, que nos ensina, que nos encoraja a rezar de novo. E mesmo quando a gente está em profunda angústia e já não tem mais vontade de rezar, a gente tem que reconhecer que rezar não é algo de quem é forte, mas é próprio de quem se reconhece fraco, de quem se reconhece indigno. É uma graça que é concedida a Deus a quem é extremamente pecador. Então não é sinal de fortaleza, de força, é um sinal de se reconhecer indigente mesmo diante de Deus. E é repetir a palavra que São Pedro dirigiu ao Senhor Jesus: a quem iremos nós, Senhor, se só Tu tem palavras de vida eterna? É se recordar daquele episódio do cenáculo, onde os discípulos atemorizados, cheios de medo, sem saber o que iria acontecer dali para frente, onde aparentemente a esperança estava morta, a esperança já não mais existia, a esperança com quem eles caminhavam todos os dias já não estava mais entre eles. Mas assim como Jesus enxergou na presença da mãe a presença do Pai, assim também no cenáculo foi ela que encorajou os discípulos a caminharem de novo. São Pedro, que era tão frouxo, estabanado, desesperado, qualquer coisa se atemorizava e corria e falava ainda assim: não, eu vou te dar a vida, Jesus. E caía no desespero e já não queria mais saber, e queria voltar para a vida antiga e já queria largar tudo. Bom, é melhor eu voltar para a vida antiga, porque a esperança aqui eu vi que acabou. Não, não acabou não. Nunca acaba. Tudo vai passar nessa vida. O momento de fraqueza, o momento de força, o momento de desespero, o momento de se sentir indigno. Indigno a gente é, aceitona não. A gente vai ser indigno pro resto da vida, da graça de Deus. Mas a gente tem que continuar assim mesmo. Lembrar da Virgem Maria, pedir o auxílio da Virgem Maria, se achegar mais ao coração da Virgem. É falado muitas vezes que no tratado não se pede um ato exterior, né? Que é algo interior, mas é algo que tem que se manifestar exteriormente também, o nosso se achegar ao coração da Virgem Maria, porque muitas vezes a gente tem uma fé que é mais influenciada pelo que falam, pelo que o mundo fala da Virgem Maria, do que pelo nosso amor. Às vezes a gente abandona o nosso amor pela Mãe de Deus, por tanta coisa que o mundo, tanta ladainha satânica que o mundo coloca no nosso ouvido, e a gente tem escrúpulo. A gente às vezes tem uma fé escrupulosa, e isso tem que se manifestar sim de forma exterior. Às vezes a gente não quer falar tanto da Virgem Maria por medo de desagradar a Jesus, por medo de achar que amam mais a Virgem Maria do que o próprio Filho. Se achegar ao coração da Santíssima Virgem com confiança, ela sempre vai gerar no nosso coração esperança. É ela que faz a gente viver bem a missa, é ela que faz a gente rezar bem, é ela que ensina com humildade a gente servir.
É ela que faz a gente ter a coragem de, mesmo em meio a tanta coisa, às vezes a gente tem a desculpa, mas para mim é tão difícil o meu dia, eu não consigo rezar porque eu acordo às 7 da manhã chego em casa às 11 da noite. Isso é desculpa. Isso é desculpa. Ah, mas eu não consigo, às vezes, ter uma intimidade com Deus porque minha vida é muito corrida, é muito agitada e eu não consigo fazer a pastoral porque, olha, ainda saio do trabalho e vou para a faculdade. Isso é desculpa. Eu sempre falo para o pessoal que está entrando na comunidade que existe uma grande diferença entre ter o coração na pastoral e a pastoral no coração. Existe uma grande diferença em, às vezes, ter o coração só naquele evento da sexta-feira, ou da terça, ou da quarta, onde só se lembra da pastoral naquele dia, mas às vezes durante a nossa semana a gente passa vê um irmão de rua com uma necessidade urgente e às vezes olha para o lado assim, já que não tem outra pessoa aqui para socorrer, e a nossa vida é corrida. Só que a gente tem que lembrar da Virgem Maria, que mesmo grávida do Senhor Jesus, poderia dar desculpa, mas agora eu não posso servir porque eu estou grávida, agora é hora de maneirar, né? Puxar o freio, muito correr na minha vida, não é fácil a vida de grávida, não. Ela subiu, eu tive a graça de conhecer a ladeira que ela subiu para ir até a casa de Isabel. A Karina estava comigo, ela viu, a gente subiu rezando o terço. É uma ladeira que, se você olhar para baixo, você fala, irmão, se eu cair daqui, o rola vai ser grande. Estou quase no filme. E ela teve a coragem de, ainda assim, não olhar para a sua condição, mas se lembrar daquilo que ela tinha prometido para Deus, não ficar colocando desculpa. Ah, mas a minha vida é tão corrida, e a minha vida e eu fico olhando a minha vida e a vida de tanta gente que está precisando de vida, a gente deixa de lado. Às vezes a gente se esquece que a gente veio aqui não para vestir uma roupa marrom de ministro, uma cruz. Isso aqui não vai levar a gente para o céu. Pertencer a uma comunidade não vai levar a gente para o céu. É aquilo que o Cá sempre fala: naquele dia 2 estarão moendo, um será levado, outro será deixado. A gente tem que fazer a diferença. Eu falo para o pessoal que está entrando: você não tem que vir para a comunidade só para vestir uma roupa marrom. Muitas vezes vieram me perguntar assim: ah, mas quando a gente vai receber a cruz? Eu falei: irmão, se a cruz não estiver no seu coração, não adianta você vestir roupa marrom. Você veio aqui para ser sinal de esperança. Eu tenho que lembrar disso todo dia. Uma vez eu perguntei para o Padre Sérgio, quando eu comecei a participar da comunidade, eu falei: Padre, por que tanta gente cai na hora da adoração do Santíssimo e eu nunca caio? O que será? Será que o problema é comigo? E aí ele falou: sei lá, pergunta para Deus, você perguntar para mim. O que eu vou te responder? Por que você não cai? Pergunta para Deus, pô. Né? A dúvida você tem que tirar com Deus. Eu sou um homem como você, eu vou saber. E uma vez, no retiro de jovens da comunidade, ele pegou Jesus no altar, mas ele veio direto, daquele jeito, né, bonzinho, que a gente sabe que ele veio com aquela... E ele falou assim para mim: você nunca caiu porque você nasceu para levantar quem está caído. Você nasceu para ser sinal de esperança para as pessoas. Você nasceu não para ficar se condenando, ficar dando desculpa. Ai, mas eu sou tão fraco, você não é nada, você é filho de Deus, você é filho da Virgem Maria. Você tem que tomar posse disso. Isso é uma graça que muita gente queria ter e não tem. Muita gente queria ter. Muitos cristãos se sentem órfãos. Às vezes eu vejo isso no meu dia a dia. Eu não estou falando mal de igreja nenhuma, não, mas eu estou falando da vivência. Eu conheço, eu tenho muitos alunos evangélicos e tenho muitos alunos católicos também. Eu vejo a diferença na devoção de cada um. Eu vejo muito bem a vivência, e não estou julgando, mais uma vez, mas eu vejo a diferença. Uma fé às vezes só superficial, porque não se achega a Deus senão pela mãe. Não se tem acesso, não é porque Jesus se faz inatingível, não é porque Jesus não quer ser tocado, pelo contrário, Ele estabeleceu uma ponte. Só que tamanha é a nossa, eu não sei como falar isso, mas tamanho é o lugar, a baixeza onde a gente se encontra, porque e a gente não poderia
ter acesso a Jesus. Ele teve que descer até nós, mas Ele estabeleceu um meio. E esse meio é a Virgem Maria, queira a gente ou não. Então não tem como a gente ir a Deus se não pela Virgem. Não tem como existir esperança na nossa vida se não for pela Virgem Maria. Eu mesmo tenho que lutar todos os dias para não ter uma fé escrupulosa nela, para não ser influenciado por aquilo que o mundo fala, por aquilo que um monte de amigo meu evangélico vem falar na minha orelha. Ah, mas Maria nada, ela é a mãe de Deus, queira ou não queira. Não adianta querer rasgar a página da Bíblia e fingir que não está lá, porque está lá. Está lá e não dá para tirar. Está lá, é ponto final. É ponto final. Não tem discussão, não tem segunda opção. Ou é pela Virgem Maria, ou não é. Ou se chega pelo coração da mãe, ou não se chega em lugar nenhum. Ela é o sinal da nossa esperança. É nela que a gente tem que todo dia buscar ser formado. Todo dia pedir o auxílio. Fala, Virgem Maria, eu não sou nada, eu sou indigente total, eu só tenho pecado para te oferecer. É aquilo que o irmão sempre fala, e o cara também sempre fala, é São Jerônimo que fala: Senhor, eu já te ofereci tudo, o que é que eu posso te oferecer mais? Eu já te ofereci tudo que eu tinha. Ele falou, ainda faltam os seus pecados. Então perceba como Jesus usa tudo aquilo que a gente exclui, quer excluir da nossa vida, porque a gente é orgulhoso e não quer aceitar a nossa condição. Ele usa como matéria-prima para que a gente possa ser cristão de verdade. Então ninguém é cristão porque é forte, não. É cristão porque é fraco. É cristão porque precisa. Eu acho bonito quando São Pio, no final do filme, o bispo chega para ele e fala assim: a igreja não precisa de um padre como você. Ele fala, pelo contrário, sou eu que preciso da igreja. A igreja não precisa mesmo de uma pessoa como eu. Sou eu que preciso da igreja. Sou eu que tenho que ser o rosto da igreja. Sou eu que tenho que ser sinal de esperança na vida das pessoas. E essa esperança nos é todo dia alimentada pela Virgem Maria. É ela que nos leva a adorar. Às vezes a gente vê pessoas de uma santidade tão grande, a gente fala, eu nunca vou conseguir ser como aquela pessoa. Eu nunca vou conseguir ser tão santo, tão entregue como aquela pessoa. Eu nunca vou conseguir ter uma comunhão tão forte com o Espírito Santo como aquela pessoa. Eu olho para a tia Diana e eu falo, eu nunca vou chegar. É questão de se abrir, basta o nosso sim. Tudo se fez pelo sim da Virgem Maria. Toda a esperança que o povo de Israel procurava, e anos, e anos, e anos, e anos, e anos, veio através da Virgem Maria, por um único meio, por um sim decidido, um sim de cada dia. Então que a gente volte a ter esperança, volte a se reconhecer indigno mesmo. Fala, Jesus, sou eu que preciso. Eu sou a escória da humanidade, eu sou um trapo, eu sou um farrapo, mas eu preciso. E Deus se faz precisar de mim na igreja para levar esperança para as pessoas, justamente pela minha fraqueza, para que as pessoas enxerguem que é possível. Se a pessoa vê uma santidade na tigela, a pessoa fala, irmão, deixa quieto, não é para mim. Agora, se a pessoa, as grandes pessoas que eu admiro na comunidade, na igreja, é pela fraqueza. Eu admiro, por exemplo, o Padre Sérgio, amo o coração dele pela fraqueza. Não é porque ele é o Padre Sérgio rodeado de pessoas, eu amo pela fraqueza. Pela fraqueza, porque aí eu vejo que é possível, aí eu vejo que Deus pode fazer em mim aquilo que fez também na vida dele, e pode fazer na vida de outras pessoas aquilo que faz através da vida dele. Aí nasce esperança. Eu tive a graça também de viajar com ele para Medjugorje e vi a devoção, o carinho. Eu vi na Terra Santa, quando ele se ajoelhou diante da Gruta da Anunciação e chorou igual um moleque. Ele voltou com o rosto desfigurado, parecia que ele tinha tomado um murro em cada olho. Assim, a Karina estava comigo, ela viu.
o desespero dele de chorar, a devoção. E ali eu vi fé. Ali eu vi uma fé sem escrúpulo na Virgem Maria. Estou rouco assim, mas é porque é sono, né? Ali eu vi uma fé de verdade, uma fé entregue, que fala: eu não sou nada mesmo, eu só sou padre pela misericórdia de Deus. E eu aprendi que vale a pena lutar pela santidade, vale a pena ter esperança, vale a pena buscar, justamente porque a gente é fraco. E a gente nunca se esqueça disso, nunca se sinta desanimado por conta disso. Que nunca nos falte esperança, porque a gente tem esperança de sobra. A gente tem tudo. A gente tem tudo e muitas vezes vive como quem não tem nada. Quer ter uma vida de coitadinho, mas a gente não é coitadinho, não. A gente não é coitadinho, não. A gente tem um pai, a gente tem uma mãe, a gente tem a igreja, a gente tem os sacramentos, e sobre todos os sacramentos está o sangue de Cristo, que é o sangue da Virgem Maria. É o sinal da nossa esperança. Que daqui para frente a gente não se sinta mais abandonado sobre o jugo dos nossos pecados, sobre as nossas desculpas. Que daqui para frente a gente tenha mais coragem de ter esperança e de ser esperança para as pessoas, mesmo em meio a toda dificuldade, toda a vida corrida, toda a falta de tempo. Mas quando um coração é desejoso, e eu pude viver isso em cada vez que eu chegava e falava assim: nossa, hoje é sexta-feira, é o dia da pastoral, eu não vou poder participar porque eu tenho compromisso lá longe. Uma vez eu fui tocar numa cidade divisa com o Paraguai, não, já era no Paraguai, era Pedro Juan Cavaleiro. E eu falei: mas não vai ter pobre aqui, era só terra de magnata, só tinha fazendeiro milionário. E os caras falavam: meu, aqui o negócio é tão feio que se você olhar para a mulher do cara, o cara já te saca a arma e mete balas sem dó. E Deus ali me deu uma graça de encontrar dois irmãos de rua, e eu desesperado: meu Deus. Mas eu tinha mais o coração em estar ali na pastoral do que de fato o coração. Eu tinha o desejo de estar na pastoral com as pessoas do que ter a pastoral no meu coração. E ali Deus começou a me revelar coisas tipo assim: a pastoral vai acontecer onde você estiver. Eu estou onde você estiver. A esperança está com você onde você estiver. E você vai ser essa esperança. E eu tive a graça de encontrar ali uma prostituta, moradora de rua, que tinha apanhado, estava com o olho todo roxo. Um irmão que tinham jogado água fervendo nele, ele estava todo queimado no corpo. E mais um senhor que estava lá, que era músico também, a gente ficou conversando. Mas eles falaram assim: irmão, ainda bem que você veio, porque se a gente dependesse nessa cidade de uma pessoa para vir trazer comida pra gente, mas a gente podia mudar de cidade e ir para bem longe daqui, porque aqui, irmão, é cada um por si. Eu nem sei porque existe essa igreja no meio dessa cidade, porque aqui a última coisa que se pensa é em Deus. A última coisa que vão pensar aqui é em Deus. Tanto é que lá a igreja evangélica dominava, os caras eram dono de rádio, era prefeito, de político, tudo. E ele falou: a gente dorme aqui na porta da igreja, mas a gente nunca viu essa igreja funcionar com a gente. Mas hoje, você vindo aqui, a gente viu o que essa igreja pode fazer. Você nem está fazendo tanta coisa por mim, mas só o fato de você ter vindo aqui já me trouxe uma esperança de que essa igreja aqui não é só mais uma igreja de pedra. Não é um templo frio como esse chão que a gente está dormindo. Hoje a gente pôde sentir o calor de um coração que trouxe esperança para a gente, de que a gente é visto, de que a gente é lembrado, de que a gente ainda é tratado como ser humano. Então que a gente nunca perca essa esperança, que a gente nunca deixe de caminhar e falar assim: eu vou sair da comunidade porque eu já estou vendo que não é mais para mim, eu já não tenho mais aquele desejo do começo. Isso tudo vai passar. Fica o seu sim decidido. Aquilo que você prometeu aqui, diante de Deus, quando você recebeu um sinal, quando você recebeu uma veste, quando você passou anos de formação para ser consagrado em um pano marrom tocar na sua cabeça, lembra-se disso. É a própria mão de Deus, não é um simbolismo.
É a própria mão de Deus, é a graça de Deus, é a esperança de Deus que toca a sua vida, que toca o seu coração. Então para de desculpa. A gente nasceu para ser esperança. Essa esperança vem pelo consolo da mãe. Que a gente nunca se esqueça, que a gente cada dia mais lute para ter um coração de mãe. Um coração que consola, um coração que não olha o ato, o que fez, um coração que acolhe, um coração que ama. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.